Neste vídeo, apresento a versão de grandes escritores sobre a primeira tentativa de sucessão familiar ocorrida na década de 60 na Assembleia de Deus em Fortaleza, Ceará. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O vídeo de hoje foi elaborado com parte do livro Dinastias Assembleianas, Sucessões Familiares nas Assembleias de Deus no Brasil, da escritora Marina Correia, editora Recriar 2020. Vale lembrar que este livro foi o primeiro recebido do canal, cedido pela editora Recriar. A primeira tentativa de sucessão familiar entrou para a história das Assembleias de Deus no Brasil pela violência entre as partes envolvidas, com direito a narrativas policiais no jornal secular da época, O Povo. A autora do livro se arrisca a dizer que esse caso é o mito fundante das sucessões familiares. Sucessões familiares se tornaram mais expressivas a partir da década de 1980 e de lá para cá viraram regra. Atualmente são dezenas de ministérios que batalham com a linha sucessória familiar. Pesquisa in loco. Requer um olhar vigilante para ser fiel às narrativas, pois os segredos em torno dos assuntos oficiosos são muito bem guardados, pois o que conta mesmo para essa denominação assembleiana é a santidade ministerial. Com isso, a escavação é deveras desafiadora, pois são muitos detalhes que se perderam no tempo e no espaço. A disputa, dois protagonistas. O primeiro protagonista é Luiz Bezerra da Costa, cearense, assembleiano desde a juventude, o qual se casou com a filha do pastor, líder da Assembleia de Deus em Fortaleza, José Teixeira Rego, desde 1º de maio de 1932. Presidência das Assembleias de Deus no Ceará, o pastor Teixeira Rego se firmou como pastor regional por 30 anos. Versão da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. De acordo com a versão da CPAD, Luiz Bezerra da Costa, em setembro de 1956, foi consagrado a presbítero, mas em pouco tempo chegou ao pastorado. Nesse período, assumiu a congregação de Bela Vista. Em 1960, foi alçado ao cargo de vice-presidente do próprio sogro na Assembleia de Deus de Fortaleza. Diante da morte súbita do pastor, Luiz Costa assumiu a presidência da igreja por pouco tempo, mas posteriormente teria fundado o Ministério de Bela Vista. Versão dos estudos de Isael Araújo. Luiz Costa desempenhou um papel de destaque na vida pública, primeiro como secretário-geral do Colégio Municipal de Fortaleza e ainda advogado, reconhecido dentro e fora do estado, a ponto de mais tarde tornar-se um conceituado assessor jurídico. Atuou também como deputado estadual em 3 legislaturas, 1954, 1958 e 1962. Lacunas na história oficial. O pastor Luiz Bezerra da Costa foi líder na congregação no bairro de Bela Vista e, ao que parece, tornou-se vice-presidente junto a José Teixeira Rego, seu sogro. Nota-se pela versão oficial a existência apenas destes dois personagens. E aí surgem algumas questões. Não haveria outros pretendentes ao cargo?
Porque o pastor Costa assumiu provisoriamente a Assembleia de Deus Central em Fortaleza e 3 anos mais tarde transformou a Congregação de Bela Vista em ministério autônomo? São essas e outras questões sem respostas nas narrativas da história da Assembleia de Deus Alencarina, editada pela CPAD. Conforme a história oficial, o pastor Luiz Bezerra da Costa ficou 30 anos nesse ministério, tendo falecido no ano de 1993. Outra fonte extraoficial. Após a morte do pastor Teixeira Rego, em 5 de dezembro de 1960, Luiz Costa assumiu a direção da igreja. Porém, sua gestão durou um pouco mais de um mês. Em 20 de janeiro, Armando Chaves Corwen assumiu a igreja. Corwen ficou 1 ano na direção do trabalho até a posse definitiva do pastor Emiliano Ferreira da Costa no dia 12 de fevereiro de 1962. Segundo consta ainda, Luiz teria emancipado a Assembleia de Deus em Bela Vista em 1963. A figura do pastor Luiz Costa. O pastor Luiz Costa, além de tornar-se genro do pastor presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza, teve uma ascensão ministerial rápida. Assim, requisitos não faltavam ao jovem letrado e influente genro do pastor José Teixeira Rego para se apresentar à sucessão. Porém, talvez, tantas qualificações tinham se tornado um empecilho para o nobre deputado ocupar tal cargo. Luiz era uma figura proeminente na sociedade. Diferenciava-se dos demais em status social e político, tinha negócios variados, contatos diversos, talvez um homem independente demais para sua época em um contexto ministerial conservador. Apesar dele transitar entre os poderosos das igrejas sede, não contou com os preconceitos existentes em seu meio, mesmo sendo genro do pastor presidente José Teixeira Rego. Uma subcomissão foi criada para ir ao Ceará e acompanhar a crise. Finalmente, em 1966, ficou resolvido que a Assembleia de Deus em Bela Vista, liderada por Luiz Costa, seria desligada da Assembleia de Deus Matriz em Fortaleza e passaria a ficar vinculada à Convenção da Assembleia de Deus no Pará. Versão do escritor Rubem Maciel Franklin. Após o falecimento do pastor José Teixeira Rego, no ano de 1960, abriu-se uma disputa sem precedentes sobre quem assumiria a presidência da Assembleia de Deus no Estado. Disputa essa que ecoou nas convenções nacionais e culminou com a separação do campo em 1963 em 2 ministérios. Templo Central, liderado por Emiliano Ferreira da Costa, o qual se identificava com a Igreja de Belém, contrária à divisão da Assembleia de Deus, e Bela Vista, tendo à frente o recém-evangelista Luiz Bezerra da Costa, líder da Congregação de Bela Vista e genro do pastor presidente recém-falecido. Versão do escritor Silas Daniel. Foram chamados à frente para assinarem o documento os obreiros envolvidos na questão, os pastores Emiliano Ferreira da Costa, José Freire de Alencar, Simão Nascimento, M.F. Almeida e Pedro Brito, e o evangelista Luiz Bezerra da Costa. Foi criada ainda uma subcomissão para ir ao Ceará, posteriormente acompanhar o desenrolar do caso. Resumo da história. O que percebe nitidamente nessa história, ainda que os registros oficiais tentem esconder, é a oposição do ministério local às pretensões de Luiz Costa em ocupar o cargo do qual ele se julgava o único herdeiro. As ações empreendidas pelo genro do pastor Rego não deixam dúvidas sobre o seu inconformismo com os rumos da sucessão. Jornal O Povo, de 28 de fevereiro de 1963. Foi publicada uma nota em matéria com o seguinte título:
ex-deputado, acompanhado da polícia, invadiu e ocupou a residência do pastor, como segue. Esteve ontem à tarde na redação de O Povo uma comissão de diversos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Veio protestar contra arbitrariedades policiais de que foi vítima o pastor Emiliano Ferreira Costa, presidente do templo daquela congregação religiosa, e ao mesmo tempo solicitar providências de quem de direito. O ex-deputado dirigente daquele templo religioso, inconformado com sua expulsão da Assembleia de Deus, por motivo que não nos foram revelados, achou por bem invadir e ocupar o prédio do templo, expulsando dali a família do pastor Emiliano. Versão do escritor Gedeon Alencar. Verdadeiras batalhas campais foram travadas, onde foi necessária a intervenção policial. Crentes bateram e apanharam. Um escândalo de enorme proporções na terra do padre Cícero, algo que deixou ressentimentos profundos na comunidade assembleiana. Mas há uma ironia em tudo isso. Luiz Costa não conseguiu suceder o sogro, o pioneiro José Teixeira Rego, mas ao falecer 30 anos depois de fundar oficialmente o Ministério de Bela Vista, foi sucedido por seu filho primogênito, José Teixeira Rego Neto. Agora sim, sem batalhas campais, tudo ficou em família. Jornal O Povo relatando agressão contra a esposa do pastor Emiliano. A matéria do jornal O Povo narrou que os policiais, armados e agressivos, jogaram todos os móveis para a rua e expulsaram a família do pastor. Disseram-nos que a esposa do pastor Emiliano foi espancada, encontrando-se ela ainda enferma. Houve tiros, borrachadas e outras manifestações de violência. Até metralhadoras estiveram em cena. Ocuparam a casa que ainda hoje permanece em poder do grupo chefiado pelo pastor Sr. Luiz Bezerra, que continua a contar com a proteção da polícia. O caso da Assembleia de Deus no Ceará é apenas um exemplo que ilustra em especial a tentativa de sucessão familiar sem um adequado contexto de legitimidade, mas, ao que parece, os rumos dessa prosa agora são outros. Se vão bem sucedidos, isto é outra história. O certo é que todos são escolhidos pela graça de Deus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.